Mercadológico. Mercadológico. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Mercadológico. Eu sou Humberta Carvalho e essa é uma produção em áudio e vídeo do Senac Goiás e um oferecimento do Sistema Fecomércio. Aqui você aprende tudo sobre o mundo dos negócios, da inovação, do empreendedorismo e da transformação digital nas áreas de gestão, tecnologia, gastronomia, saúde, beleza, moda e da capacitação profissional. E você também vai conhecer casos de sucesso e as tendências dessas áreas para se inspirar e alavancar a sua carreira e o seu negócio. Tudo isso, claro, sempre de uma forma bem leve e bem descomplicada. Por isso eu te espero toda terça-feira, às 17 horas, com um novo episódio no ar. Hoje nós vamos desvendar para você que é apaixonado por moda tudo sobre a carreira na área da consultoria de imagem e estilo. O que você precisa para ser um consultor de imagem? Quais as suas possibilidades de ganhos financeiros? Em quais locais você poderá trabalhar? Quais habilidades são fundamentais para ser um consultor de sucesso? Como empreender nessa área? Continua com a gente até o final, porque hoje você vai aprender tudo isso e muito mais. Se você nos acompanha pelo Spotify, Google Podcasts ou plataformas de streaming, aproveita para seguir o nosso podcast, avaliar e compartilhar com aquela pessoa que você gosta, que você sabe que também é apaixonada pela moda. E nós também estamos no YouTube, no canal do Senac Goiás. Aproveita para seguir o nosso canal, ativar as notificações e, claro, deixar a sua opinião aí nos comentários, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre consultoria de imagem e estilo, tudo o que você precisa saber para começar a sua carreira nessa área. Talvez você não saiba, viu? Mas a consultoria de imagem e estilo foi elencada pelo jornal The New York Times como uma das profissões do futuro. Mas nós também sabemos que ela já está em alta e é uma das mais requisitadas nos últimos anos, justamente porque tem contribuído para melhorar a vida e a carreira de muita gente. Dados da Associação Internacional dos Consultores de Imagem apontam que cerca de 80% das pessoas buscam um consultor tem como resultado mais segurança para alcançar as mudanças que deseja. Com esse cenário, muitas pessoas que gostam do mundo da moda têm visto aí nessa área uma possibilidade de carreira e de sucesso profissional. Por isso, no episódio de hoje, você que é apaixonado por moda e pensa em trilhar esse caminho, vai conhecer tudo sobre essa profissão e decidir se ela é para você. E para isso, para o nosso bate-papo de hoje, eu recebo aqui em nosso estúdio a consultora de imagem e estilo, Ana Carolina Vidal. Ana, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui com a gente hoje nesse episódio. Muito obrigada pelo convite. E recebo também a Ildete Dias, ela que é gestora de moda, beleza e estética do Senac Goiás. Ildete, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Humberta. Bom dia. Obrigada pelo convite. Bacana. E eu quero começar conhecendo um pouquinho de vocês, a história de vocês, como que vocês entraram nesse mundo da moda, como que é a atuação de vocês hoje em dia. Uma de cada vez, sempre. Então, vou deixar a Ana Carolina falar primeiro. Bom, me apaixonei pela consultoria de imagem muito nova. Foi minha primeira formação, eu ainda estava no ensino médio. E sempre quis trabalhar com moda, aquele sonho de criança ali, 5 anos, vendo desfile, vendo essas coisas. E eu sempre achei que eu ia trabalhar na área de produção, ia trabalhar como designer, algo nesse sentido. Mas quando eu fiz a formação em consultoria de imagem, aquilo abraçou meu coração. Eu senti que tinha tudo a ver com a minha personalidade, com a minha forma de ver o mundo. E aí eu comecei a buscar cada vez mais. Então, foi assim que eu entrei nesse mundo. E hoje você trabalha como consultora de imagem e estilo? Hoje eu trabalho como consultora de imagem e estilo. Atendendo de forma autônoma em alguma empresa? Hoje, atualmente, eu atendo de forma autônoma. Bacana. E você, Ildete? Então, os meus cabelos brancos revelam que eu já estou aqui há um tempinho, né? Já tenho quase 30 anos de carreira aí, lidando com o mercado de moda. Trabalhei como confeccionista, fui confeccionista há muitos anos, professora universitária, e hoje estou como gestora de negócios, né, na área de moda e beleza do Senac. Mas a gente assistiu aí os trânsitos da moda, as modificações de mercado, né? Assistiu o nascimento dessa profissão de consultoria de imagem e formei muitos profissionais, né? Acompanhei a formação de muitos profissionais na área de moda. E como que foi esse movimento do nascimento da consultoria de imagem?
Conta pra gente, na sua percepção. Na minha percepção, eu vejo uma modificação da dinâmica, do própria dinâmica do mercado de moda, que nasceu primeiro como algo que era imposto, né, para a sociedade, a tirania da moda, né, era algo que vinha de cima para baixo, e com a globalização, né, com o próprio movimento da internet e abertura de mercados, as pessoas estão hoje cada vez mais livres, entendendo o seu valor enquanto indivíduo, enquanto persona, né, dentro de uma sociedade. E hoje a moda ela está muito mais a serviço do indivíduo do que ela impõe, né? Hoje só se deixa escravizar pela moda quem realmente não entende esse mecanismo. Então, a consultoria de imagem ela vem atendendo essa modificação no comportamento social. À medida que o indivíduo entende que ele pode se beneficiar da moda, dos conteúdos da moda, dos mecanismos da moda, ele pode desenvolver a sua identidade, né, o seu estilo pessoal, e a consultoria de imagem, então, ela foi entrando, foi descobrindo, foi algo que foi nascendo, junto com essa modificação no comportamento social. Bacana. E por que, na opinião de vocês, a consultoria de imagem de estilo está tão em alta? Acho que tem muito a ver com essa nova forma do mercado conduzir as empresas, né? Antigamente, todo mundo queria construir uma marca, queria ter uma logo, queria ter um nome forte. E hoje em dia o mercado ele busca pessoas. Então, está cada vez mais interessado em quem está por trás da marca, em quem criou, qual é o conceito, qual é a emoção. E aí, eu tendo a necessidade agora de me expor, de mostrar quem eu sou, eu preciso entender como fazer isso de uma forma inteligente, justamente para mostrar o meu melhor lado, né? Eu falo para as minhas clientes, vocês têm várias qualidades e vários defeitos também. Mas quando a gente fala de imagem, de trabalho, todo mundo quer conhecer suas qualidades. Então, a consultoria de imagem, ela vem desse processo de eu preciso me expor, mas eu quero me expor de uma forma inteligente, eu quero me sentir segura e me sentir protegida na hora que eu vou aparecer em nome da minha empresa. Então, a minha imagem ela tem que ter uma conexão com o que eu estou trabalhando, com o que eu estou vendendo, com a ideia que eu estou construindo. E isso só dá para ser feito a partir da consultoria, porque eu preciso entender os símbolos, as cores, as formas para conseguir construir uma mensagem através da minha imagem. E o Dete, você acha que isso tem a ver com a questão da autoestima, do marketing pessoal, da imagem da pessoa em si? Com certeza, né? Porque, querendo ou não, a cultura da moda, né, o fashionismo, ele ainda predomina muito e as pessoas não se sentem seguras, muitas vezes não se sentem seguras de expressar, de ter a sua autoexpressão, né, de bancar aquela imagem e falar, poxa, será que todo mundo está me vendo de uma forma legal, está bacana, né? Eu acho que isso ainda predomina muito. Eu acho que também tem o aspecto da linguagem visual, que realmente tem uma ciência por trás disso, né? Você trabalhar uma estética adequada, harmônica, tem toda uma técnica para isso e as pessoas não têm obrigação de saber isso, de dominar isso, né? Para isso tem estudo, tem os profissionais. Então, eu acho que tem essas duas coisas. Tem uma insegurança que é gerada pela própria cultura, né, de moda, e tem a falta de conhecimento mesmo, que você carece de um certo conhecimento para poder dominar uma imagem, para trabalhar uma imagem de uma forma adequada. Adequada é pesado, mas assim, harmônica, né? De uma forma interessante. Talvez adequada para si mesmo. Né? Adequado para si mesmo, isso, que você se sinta confortável e se sinta seguro, né? Utilizando essa imagem. Vocês acham que a pandemia colaborou para o crescimento dessa carreira? Tiveram mais pessoas buscando? Qual que é a percepção de vocês a respeito disso? Com toda certeza, assim, eu comecei a atuar dentro da pandemia e justamente porque vi em mim a necessidade de realmente viver do meu sonho e nesse mesmo momento onde eu comecei a atuar, muitas outras pessoas buscaram outras formas, outras carreiras, até porque a pandemia diminuiu e limitou as formas de trabalho, e também teve a questão da exposição, né? Os trabalhos começaram a ser mais por vídeo, videoconferência, então a imagem começou a ser mais exigida. E teve o crescimento das redes sociais, então as pessoas começaram a vender pelas redes sociais, e isso também tinha uma comunicação diferente. Então, muitas pessoas ficaram perdidas nesse momento,
tanto pela pandemia como por uma nova forma de trabalhar, e aí começaram a buscar dentro da consultoria uma forma de se expor de maneira mais segura, mais confiante e adequada para aquele momento em si. Dentro disso que ela falou, Ildete, talvez esse seja até um tema para um próximo episódio, mas eu queria que você pincelasse assim para a gente como que a pandemia influenciou esse movimento da moda, principalmente dentro do ambiente corporativo, que muitas pessoas começaram a trabalhar de dentro de casa, né? Sim, eu acho que era um movimento que já existia, mas que potencializou demais na pandemia, é que hoje todo mundo é um vendedor do seu próprio conteúdo, vamos dizer assim. Né? Você tem que vender aquilo que você faz, vender as suas ideias. Isso já existia, o marketing pessoal, né? Mas potencializou demais à medida que a sua imagem virou o veículo, né? A internet virou o veículo para isso. E em um determinado momento, na pandemia, era o único veículo. Você não poderia sair nas ruas, você não ia encontrar com as pessoas, você não ia em eventos, né? E isso expandiu de uma tal forma que hoje é uma exigência. Qualquer profissional hoje ele precisa de ter uma imagem para vender a sua profissão, o que ele faz, né? Mesmo se ele for um empregado, mesmo um colaborador, ou ele é um autônomo, de toda maneira ele precisa de vender o que ele faz, vender as suas ideias, né? Vender o seu posicionamento, enfim. O marketing pessoal, que hoje é chamado de branding pessoal, né? Ficou até mais chique. Gourmetizou. Gourmetizou, é o branding pessoal. Ele não é mais uma escolha, né? Hoje ele já é praticamente um pré-requisito para você ser bem-sucedido profissionalmente. E a Ana, ela tocou num ponto que eu, inclusive, preparei essa pergunta aqui para trazer para vocês sobre a transição de carreira, né? A pandemia, ela gerou esse movimento de pessoas mudando de carreira e, por conta disso, essa busca pelo consultor. Certeza. E o que esse cliente traz de demanda para vocês, esse cliente que está na transição de carreira? Com certeza, a pandemia influenciou muito isso. Como eu falei, eu fiz a transição de carreira na pandemia. Eu sempre estudei moda, sempre busquei a consultoria de imagem como uma profissão, mas eu não atuava. E aí, quando veio a pandemia, é aquele sentimento que nossa, eu vou morrer, o mundo está acabando, e eu não vivi o meu sonho, eu não fiz aquilo que eu acreditava, eu não estou dentro de um propósito. Então, dentro desse sentimento, eu falei, não, agora é a hora, eu vou começar a atuar. E assim como eu passei por esse momento de reflexão, de entender o que eu queria fazer da minha vida, muitas pessoas também passaram por esse momento de se entender quanto pessoa e começar a valorizar outras coisas. Então, não mais trabalhar por dinheiro, não mais trabalhar por uma exigência, porque tudo pode mudar de um dia para a noite, todas as formas que a gente tinha, né, de segurança, de padrão, tudo foi alterado. Então, se isso pode acontecer do dia para a noite, está na hora de eu começar a fazer aquilo que eu acredito. E eu acredito que isso impulsionou as transições de carreira. E aí vem uma questão que eu acho maravilhosa, que é, eu passei a minha vida inteira fazendo isso. Como é que eu vou mudar? Então, como é que eu vou ter uma outra imagem? Eu atendi uma cliente que não foi uma questão de transição de carreira, mas não deixa de ser, mas foi a cliente mais velha que eu já atendi. Ela tinha 70 anos e ela já tinha se aposentado, mas estava fazendo psicologia, virou palestrante e hoje é uma youtuber. E ela veio para... muito. Não, carreira fantástica. Quero conhecer. Fantástica. E ela virou para mim e falou assim, Ana, eu não sei o que eu sou. Não sei se eu sou mãe, se eu sou esposa, se eu sou secretária, se eu sou psicóloga, se eu sou youtuber. Eu não sei. Eu falei, você é todas essas coisas. E hoje a sua imagem ela vai refletir tudo isso que você construiu ao longo dos seus 70 anos. É uma história, é uma vida. Então, esse momento de insegurança, de como que eu vou me mostrar para o mundo. Será que eu vou me mostrar como mãe? Eu vou me mostrar como psicóloga? Eu vou me mostrar como aposentada? Eu vou me mostrar como palestrante? E essa dúvida é justamente aonde o consultor de imagem ele entra, para fazer você entender como você quer ser visto e como transformar essa ideia em uma imagem, em roupas, em acessórios, em cabelo, e gerar segurança. O principal objetivo do consultor de imagem não é vestir uma pessoa, é gerar segurança para essa pessoa. Bacana. Eu, inclusive, tenho uma experiência pessoal muito bacana nesse sentido, porque durante um tempo eu trabalhei numa empresa que era muito social, o pessoal se vestia de forma muito social, e quando eu saí dessa empresa, eu não conseguia vestir mais nenhuma roupa, eu não me reconhecia naquelas roupas,
enquanto eu estava inserida naquele ambiente, para mim estava tranquilo, né? Usando roupas sociais, eu me sentia parte do grupo. Depois eu não conseguia usar mais nenhuma roupa. E aí eu sou jornalista, então o pessoal já pensa, gosta de um terninho, não gosto de um terninho. Então, falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer com essas roupas? Foi justamente o momento que eu busquei um consultor de imagem e estilo para me encontrar no meio daquilo tudo, né? E aí eu comecei a usar mais, entendi qual era o meu estilo e aprendi a usar e descobri coisas que eu pensava, nossa, jamais pensei que eu poderia usar uma roupa assim, uma roupa colorida, uma roupa de um formato diferente de algo social, e eu me encontrei. Então, é muito bacana esse processo, não só na questão da transição da carreira, né? Mas eu penso na questão da autoestima, na questão da autenticidade do profissional e do ser humano, não só profissional, mas do ser humano se encontrar, né? E conseguir transmitir para as pessoas e para o mundo aquilo que ele é, a partir de como ele se veste também, né? Sim, com certeza. Muito interessante isso que você colocou, porque eu acho que complementa bem o que a Ana Carolina falou. A gente, na pandemia, passou por muitas rupturas, ressignificação, né, modificação de mercado, de profissões e tudo. Mas eu acho que teve muito isso aí também, Humberta, da pessoa ter um encontro consigo mesmo, né? De se olhar no espelho, porque ali aquela lacuna que aconteceu de eu não estou mais dentro do meu ambiente de trabalho, eu não estou mais em contato com as pessoas, eu estou muitas vezes em isolamento, que a gente teve um bom tempo em isolamento, trouxe esse choque, né, do encontro consigo mesmo. Em alguns momentos, isso foi até um baque para muitas pessoas, acho que para todos nós. Quem é essa pessoa? Né? Quem sou eu? Né? E, de repente, passou tudo isso e eu estou aqui. E aí vem toda essa questão do propósito, do significado que eu tenho que fazer. Quem sou eu e o que eu tenho que... Porque eu estou aqui, o que eu tenho que fazer tem que ter muito significado para mim, tem que ter muito propósito, né? E aí eu acho que a consultoria de imagem, ela vem de encontro a essas respostas, ou essas buscas, né, de respostas, pelo menos te dar recursos, te dar caminhos, te dar ferramentas para você pensar e ressignificar tudo isso, né? É isso aí, em pausa rápida aqui para eu te contar que a Escola de Moda do Senac Goiás oferece cursos rápidos e técnicos que abrangem desde a identificação de estilo e processo de produção das peças até a venda dos produtos. Com professores capacitados e atuantes na área, os cursos buscam aprimorar o olhar do aluno, lapidar a criatividade, ensinar técnicas e processos do mercado nacional e internacional e deixá-lo por dentro de todas as tendências. Quer conhecer mais a Escola de Moda do Senac Goiás? Acesse o site go.senac.br e confira os cursos disponíveis na unidade mais próxima de você. Meninas, agora vamos falar da carreira em si, né? Eu acredito que principalmente por conta das redes sociais, aí o Det trouxe isso muito bem, né, lá no começo, falando do poder que as redes sociais têm de transformar o mercado. Às vezes a gente fica ali no Instagram, olhando nas redes sociais e pode cair no erro de relacionar a consultoria de imagem e estilo apenas com a elaboração de looks, com a questão da colorimetria, de cores, ver qual cor que fica melhor em mim. Mas, na verdade, é que a carreira em si, ela vai bem mais além, né? Não fica ali. Aquilo ali é um chamariz, a gente poderia dizer que é uma isca o que a gente vê nas redes sociais. Com certeza é muito maior do que isso, né? Vamos dizer que é a pontinha do iceberg, né? Para o profissional de consultoria de imagem, ele tem toda uma formação, toda uma bagagem e um processo de aprendizagem para poder ter aquela entrega e outras muito maiores. E o impacto que ela causa na vida de uma pessoa vai muito além de uma identificação de cor, né? Ou de biotipo, vai muito mais além disso, né? Vai tocar em expressão, em posturas, né? Em comportamentos, em escolhas, né? É uma série de conteúdos que vão muito além disso. Mas eu vou deixar a Carolina falar, porque afinal de contas ela que é a profissional, né? Realmente, a consultoria de imagem é muito mais que isso. Eu falo muito para os meus clientes. Tanto a análise de estilo, a coloração pessoal, a análise de biótipo ou a análise facial, elas são só a parte analítica do processo. É como se eu estivesse ali
entendendo quem é o cliente, para a partir daí começar a consultoria de imagem. Então, a coloração pessoal não é a consultoria de imagem, é uma das ferramentas que a consultoria de imagem usa para fazer o processo que é de criação de imagem. Então, você se entender é o primeiro passo. Eu preciso saber quem é a minha cliente, e a cliente também precisa se conhecer. Muitas das vezes ela vai nessa necessidade de saber quem ela é, e aí a gente passa para essa primeira fase, que é de analisar o corpo, o rosto, as cores, e aí depois a gente passa para a construção, que vai desde uma construção de imagem mesmo, e aí passa pela questão da montagem de look e tudo mais, até ela se entender em relação ao que ela quer para ela. Então, vai da necessidade. Tem cliente que não sabe montar um look, e aí ela passa pelo processo de, por exemplo, de closet clean, entender as peças que ela tem, aprender a fazer a montagem de look. Tem cliente que tem bastante segurança em relação a cabelo. Então, o consultor de imagem vai no salão, faz o acompanhamento, faz a parte de visagismo, conversa com o cabeleireiro daquela cliente para facilitar ali, fazer o intermédio da comunicação, que é muito comum um cliente pedir uma coisa para o cabeleireiro entender outra e o resultado não ficar tão bacana. Tem a questão da mala de viagem. Então, que é você aprender a fazer uma mala. Isso para viagem, para férias, é muito legal. Mas se eu penso num profissional que trabalha viajando, eu ter uma mala inteligente não é só uma questão de luxo, é uma necessidade. Eu vou viajar todos os dias. Tem gente que passa 20 dias no mês viajando. Então, eu preciso estar bem vestida, eu estou indo a trabalho. Como que eu monto os meus looks de trabalho para caber numa mala pequenininha, que é aquela mala de mão? Então, tem todos os processos que vai justamente para facilitar a questão da vestimenta para o cliente. E aí tem outras formas de atuar, tem questão de palestra, tem criação de dress code. Então, às vezes, eu não trabalho para um cliente, eu trabalho para uma empresa e eu vou construir o dress code daquela empresa. Então, existem várias formas de atuação e que a parte de cor e estilo é só justamente a primeira etapa do processo. Tem uma área que está crescendo também, né, que é a consultoria de imagem dentro das lojas de varejo. Então, as lojas de varejo também estão em busca desses profissionais e desse tipo de formação para os vendedores, que hoje não são chamados mais de vendedores, mas de consultores, consultoras, né? Verdade. Porque, na verdade, é isso que se faz num ponto de venda, né? Você não tem necessidade mais de ir no ponto de venda físico para adquirir um produto ou adquirir uma roupa. Você pode comprar pela internet. Então, o que leva o consumidor a ir a um ponto de venda físico é justamente a consultoria, né? Então, o varejo ele está entendendo essa necessidade, essa demanda do consumidor e investindo cada vez mais nisso. Então, eu acho que isso é um nicho que também vale a pena apostar e investir nisso. Né? E tem muitos consultores de imagem que estão sendo chamados para fazer o visual merchandising da loja, separando as peças não mais por cor ou por modelo, mas por estilo. Então, já está fazendo cabines de estilo dentro da loja, porque isso impulsiona as vendas. Porque se eu chego numa loja e eu visualizo ali as peças que eu me identifico logo de cara, a chance de eu comprar mais de uma peça é muito maior. Então, os consultores de imagem também estão atuando nessa área. Eu sou vítima disso. Fui a uma loja esses dias, atrás de uma calça, e ela me trouxe a blusinha aqui que dava certo com a calça. Só não levei porque eu estava muito firme no propósito. Mas ela bateu o olho e falou, olha essa blusa, tanto que fica linda, olha o caimento, olha só como... Eu falei, ai meu Deus do céu, vai me ganhar. Não ganhou. Mas é porque eu estava firme no propósito, porque realmente a indicação dela foi maravilhosa. Mas é porque talvez você falou que já passou pelo processo da consultoria de imagem, você se sente mais segura nesse posicionamento, né? Outras pessoas talvez vão precisar de passar por essa etapa primeiro para depois diminuir o consumo, né? Mas que seja um consumo inteligente também, né? Uma coisa que a gente estava comentando, né, antes de entrar aqui, eu falei que o podcast começou antes de chegar no estúdio. É como a gente trabalha hoje a questão do guarda-roupa inteligente, como a consultoria ela vem de encontro a uma moda mais inteligente, a um comportamento mais inteligente, mais sustentável, mais saudável, né, para a sociedade, porque vai ensinar o consumidor a adquirir aquilo que realmente é necessário, é importante para ele, que atende, né, que não vai ter o desperdício. Então, você vai ter também, não só uma mala inteligente, mas um guarda-roupa inteligente, né? E um consumo inteligente. E isso é fantástico, porque muitas pessoas acabaram internalizando que consultoria de imagem é comprar roupa. E muitas das vezes é o processo
completamente ao contrário. Você vai aprender a usar o que você tem, você vai aprender a vestir o corpo que você tem, e aí você vai comprar cada vez menos, porque você vai usar mais as suas roupas, você vai fazer uma montagem de look mais inteligente. Então, a tendência é realmente diminuir o consumo pós-consultoria de imagem. Provavelmente, como a Odete falou, se você não tivesse feito a consultoria, você teria levado a blusa. Mas como você sabia o que você estava precisando, você falou, não, obrigada, eu preciso só da calça. Exatamente. E uma das coisas... tinha pensado por esse lado. E uma das coisas que eu ensino aos meus clientes é fazer lista de compra na hora de você ir comprar roupa. Você anotar o que você precisa justamente para você não cair nessas armadilhas. De, às vezes, comprar uma peça que você não vai usar ou que não combina com o seu guarda-roupa, com o seu estilo, e aquilo vai acumulando, onde a gente tem esses guarda-roupas com diversas peças, às vezes peças ainda com etiqueta que a pessoa não usa. Então, a lista de compra também é uma das tarefas que a gente ensina e que faz você ficar mais consciente em relação ao consumo. Bacana. E falando do consultor em si, quais habilidades vocês consideram essenciais para ser um consultor de imagem e estilo? Olha, eu acho que tem as duas frentes, né? Como em qualquer profissão, né? As soft skills e as hard skills. Sim. Mas as competências de inteligência emocional, da questão da escutativa, né? Da empatia, do acolhimento, da comunicação. Então, tem uma série de fatores, mas assim, como é uma profissão que lida muito com o humano, que fala muito do ser humano, eu acho que vale a pena desenvolver bastante nessa área, buscar o seu autoconhecimento, o seu autodesenvolvimento nesse aspecto, para ter um bom relacionamento, porque é uma profissão de relacionamento. E tem as hard skills, as técnicas, né, que aí vai passar por uma série de ferramentas, né, que vai precisar de formação, vai passar por conteúdo de moda, não só de moda, mas de design em si, aí vai passar por arquitetura, gastronomia, arte, né, uma série de conteúdos que a pessoa precisa estar a par, não precisa dominar, mas precisa estar a par. Muito sobre comunicação visual, né? O profissional de moda, ele lida com a comunicação visual quase na mesma medida, ou eu faço assim, uma analogia muito próxima com o publicitário, o designer, o profissional de comunicação, né? Você precisa muito de entender como é a linguagem visual, como isso funciona, para poder trabalhar toda a estética da pessoa. Né? Concorda, Ana? Concordo. Eu acho que a parte da empatia, ela é fundamental, porque eu preciso aprender a respeitar o meu cliente e ouvir o meu cliente de uma forma aonde eu não deixe que as minhas emoções e as minhas crenças influenciem aquele processo. É uma das coisas que mais tem se discutido no meio da consultoria de imagem, como é perigoso eu fazer reproduções de mim, né? A ideia na consultoria de imagem não é fazer mini Anas e disseminando modelos da Ana no mercado, é justamente fazer com que o meu cliente se reconheça e se expresse dentro da identidade dele. Então, se eu não souber ali separar quem é a Ana e o que a Ana gosta do meu cliente, eu não vou conseguir fazer um processo adequado da consultoria. E aí tem as partes também de formação, como ela falou, a questão técnica é muito importante, então eu preciso entender de moda, eu preciso entender de arte. Hoje eu preciso entender de marketing digital também, eu preciso entender um pouco de fotografia, iluminação, câmera. Não é só mais uma questão do visual, né, no sentido do físico. Eu preciso entender muito do digital também, justamente para ensinar como que o meu cliente ele vai ser inserido nesse novo mercado, que é, a maioria das vezes, as dúvidas dos clientes. Então, o processo de consultoria de imagem, a atuação, ela vem se expandindo muito. Eu até estava, quando a gente conversou no começo, antes do podcast, e eu falei, eu escolhi fazer uma formação em relações internacionais para atuar como consultora de imagem, justamente porque eu entendi essa necessidade de aprender sobre o outro e para poder atuar. Então, uma das primeiras aulas de consultoria de imagem, meu professor falou assim, que de consultoria de imagem, não, perdão. Uma das minhas primeiras aulas de relações internacionais, o meu professor falou que o internacionalista é aquela pessoa que tira
os próprios óculos e coloca o óculos do outro para entender a situação. Então, quando eu vou fazer uma análise política de um país, de uma situação, de uma guerra como está tendo, eu não posso vir como a Ana fazer aquela análise. Eu preciso estar lá como quem está vivendo para entender as circunstâncias. E na consultoria de imagem é o mesmo processo. Eu não posso vir como a Ana para te entender, por exemplo. Eu preciso me colocar no seu lugar, entender como foi o seu processo de mudança, de sair de um ambiente mais formal para um ambiente mais casual e o que aquilo influenciou você no seu comportamento, na sua visão de mundo, para conseguir te ajudar. Então, expandir muito o meu conhecimento é a melhor forma de atuar como consultor de imagem. O interessante é que é uma profissão que ela tem começo, mas ela não tem fim. Você pode iniciar como consultor de imagem e você vai desenvolvendo. Quanto mais você se desenvolve, quanto melhor é o seu repertório, quanto mais você consegue entregar, né, e compreender Sim. esse universo que o cliente, acho que até cliente é pequeno para a gente falar, mas da pessoa que é atendida, mais você vai se diferenciar no mercado, mais significado, mais valor tem a sua profissão. Então, eu acho que não só é uma profissão em expansão em termos de procura e de demanda, mas é uma profissão que está em expansão em termos de atuação, né? O leque de atuação dela é muito amplo. Ela só tem começo, ela não tem fim, né? Porque eu acho que um dos maiores riscos, você falou de reproduzir eu mesma, mas também tem o risco de montar personagens, né? De você não ver a pessoa que está ali do outro lado, mas está tentando montar um personagem porque entende que aquele personagem se adequa ao estilo de vida que ela relatou. E a proposta não é essa. A proposta é potencializar quem você é, né? Dar a melhor versão de você mesma. Isso não tem fim, né? E a gente pode entrar aí pelo campo da psicologia e outras áreas humanas. E é por isso que é tão interessante nesse meio que o crescimento da consultoria de imagem veio justamente de transições de carreira. Muitas pessoas atuaram em outras áreas, tanto no mercado da moda como fora, e aí transitaram para a consultoria de imagem. E aí gera aquela dúvida, aquela insegurança. Vou começar do zero? Jamais. Todo o conhecimento que você traz de profissões antigas, de outras áreas, você vai conseguir inserir dentro da consultoria de imagem e aquilo vai acabar sendo o seu diferencial, porque não há limite para o conhecimento necessário do consultor. Bacana. Agora vocês vão contar para a gente, então, onde um consultor de imagem e estilo pode atuar. Mas antes eu quero conversar com quem está assistindo, ouvindo a gente. E aí, está curtindo o nosso episódio? Eu tenho certeza de que se você tem no seu coração o desejo de ser um consultor de imagem e estilo e está ouvindo aqui o nosso episódio, já está passando aí 1001 coisas na sua cabecinha, porque eu tenho certeza de que você está aprendendo muito, está tendo muitos insights, muitas ideias e vai sair daqui já com um preparo inicial para dar um pontapé na sua carreira, tá certo? Então, aproveita para compartilhar esse episódio com aquelas pessoas que também gostam do mundo da moda, que também se interessam por essa área. E segue o nosso podcast, avalia, se você nos acompanha pelo YouTube, segue o nosso canal, se inscreve e ativa as notificações. Também deixe seu comentário, a sua opinião. E eu quero que vocês contem pra gente, né? Onde vocês já pincelaram algumas coisas, né? Lojas, varejo, tudo mais, mas autônomo. Mas onde, em que tipos de empreendimentos e negócios um consultor de imagem e estilo pode atuar? Olha, Humberto, na minha percepção, né, do que eu vejo no mercado, prioritariamente ele é um autônomo, né? Até porque ele precisa dessa liberdade de atuação. E, como eu já disse, nas redes de varejo, nas lojas, elas estão sendo demandadas também, né? Mas, prioritariamente, ele é um autônomo que vai atender a nichos diferentes de mercado. Não sei se essa é a percepção que a Ana tem também. Sim, essa é a minha percepção. Eu comecei atuando numa empresa, então trabalhei como consultora de imagem de uma empresa, mas você vai sentindo que o espaço vai ficando pequeno para você. Então, a melhor forma de atuar é realmente de forma autônoma, porque você consegue prestar serviço tanto para pessoas físicas como para pessoas jurídicas, e você consegue expandir como empresa, como negócio, de uma forma mais natural se você estiver dessa maneira, autônoma. Mas dá para trabalhar em lojas, dá para trabalhar em salões de beleza também. Hoje os salões de beleza eles estão tendo um viés diferente, eles estão cada vez se especializando mais, então estão trazendo também esse profissional para dentro
da empresa, e a questão também de escolas, dar aula, ministrar cursos. Então, existe uma vasta área aí para você poder explorar. Eu tenho a impressão que essa área da beleza, dos salões de beleza, deve crescer mais essa demanda, porque o visagismo, ele vem muito de encontro à consultoria de imagem, né? Se complementa muito. Não só o visagismo do corte de cabelo, colorimetria, maquiagem também. Então, são duas áreas que se complementam perfeitamente, né? E vai... cada vez que as pessoas forem descobrindo o potencial desse casamento, vamos dizer assim, de áreas, eu acho que isso deve crescer cada vez mais. E para quem está começando no empreendedorismo mesmo, para ser um profissional autônomo, por onde começar? Quem está ouvindo a gente fala, não, quero começar então, sei lá, vou estudar primeiro, já começa a atender. Qual que é o caminho? Existe um caminho que a pessoa pode seguir? A formação em consultoria de imagem. É muito perigoso você começar a atuar sem uma formação básica, porque parece que é simples, parece que eu vou ali, leio um livro, entendo, mas é muito complexo. E aí, como a gente fala muito sobre a autoestima da pessoa, é do mesmo jeito que você pode ajudar, você pode gerar danos, muitas das vezes irreversível, que você vai pegar um cliente, ele vai ter que ir para o psicólogo ali para conseguir resgatar o que você destruiu ao invés de construir. Então, a formação é o primeiro passo. E aí eu sempre falo para alinhar, como é uma área que você trabalha mais autônomo, alinhar a formação em consultoria de imagem com uma formação em negócios, ali fazer uma gestão, uma administraçãozinha às vezes de pequena empresa, uma formação ali em MEI, para você se entender como um profissional e se entender como um empreendedor também. E como que são os ganhos financeiros nessa área? O que vocês têm a contar aí para quem nos escuta? Os ganhos, eles são muito variáveis, né? Vai depender muito do seu nicho de mercado, onde você vai atuar e de quanto tempo você já está no mercado. Uma coisa que eu não falei, mas que dá para atuar também, é em questão de produção audiovisual. Então, trabalhar em TV, rádio, trabalhar em podcast também. Então, existem esse mercado também, gravação de DVD. Produção de imagem. A gente está aqui em Goiânia, tem muitos cantores sertanejos, então, produção de clipe, DVD, tudo isso também demanda de um consultor. E aí vai muito da área que você está atuando. E aí os ganhos vão de 2.500 ao infinito. E aí depende de como você está no mercado. Mas a média ali é entre 5 e 10. Vai variar muito de como você está atuando. Bacana. Por isso a importância, né, da formação continuada, né? Falando em mercado de trabalho, em imagem e estilo, se você gosta do mundo da moda e tem vontade de atuar nessa área, o Senac Goiás tem a melhor formação para você. O curso de consultoria de estilo e personal stylist. Neste curso de 84 horas, você vai aprender a identificar e analisar características físicas e de estilo pessoal para construir e valorizar a imagem do seu cliente de acordo com as suas preferências e estilo de vida. Inclusive, muitos profissionais renomados no mercado nacional e internacional já passaram aqui pelo Senac e nós ficamos muito felizes em ver o sucesso desses consultores. Por isso, se você quer saber mais sobre esse curso, acesse o nosso site go.senac.br e fique de olho nas próximas turmas. Meninas, quais que são os maiores desafios dos profissionais consultores de imagem e estilo? Olha, eu acho que, como qualquer negócio, né, o desafio de empreender, né? Ou seja, não basta ter o conhecimento da área, o conhecimento da técnica, né, o profissional, mas, como a gente já falou, é um trabalho autônomo, você precisa de entender questões de administração, finanças, né, equilibrar as finanças, questões jurídicas, e o desafio de divulgar o seu trabalho, né? de ter perseverança para que o seu trabalho ele tenha tempo de amadurecer, de ser reconhecido no mercado, né? De ganhar consistência, de ganhar visibilidade. Então, é a perseverança, né? Olhar para esses desafios com foco, com planejamento e se instrumentalizar para enfrentar esses desafios. Na área do empreendedorismo, procurar formação, né? Na área de divulgação, criar as estratégias para comunicar melhor o seu trabalho, para divulgar melhor o seu trabalho, né? Imagino que é por aí.
E eu queria saber de vocês, assim, de acordo com a experiência de vocês, mesmo porque a gente sabe que não existe uma fórmula, mas como que esse profissional ele pode adquirir um diferencial? O diferencial ele vem com a vida, né? Acho que complementando a pergunta anterior vai dar para entender. Quando eu fiz a minha primeira formação em consultoria de imagem, eu me apaixonei. Falei, meu Deus, eu quero viver disso. É o trabalho mais incrível do mundo. Foi realmente um grande amor. E aí, do dia que eu me apaixonei ao dia que eu comecei a atuar, foram 10 anos. Eu demorei muito tempo. E o que faltava não era a formação. Eu fiz a formação, eu fiz o curso técnico, eu fiz a graduação. Aí eu fui para São Paulo, fiz as especializações, foi. O que faltava era autoconfiança. Então, o que faltava em mim era a consultoria de imagem. O dia que eu fiz a minha própria consultoria de imagem, que eu me entendi e eu descobri quem a Ana era e o que a Ana queria entender, eu queria entregar, eu comecei a atuar. Então, hoje eu trabalho muito na área de comunicação assertiva, porque sempre foi uma das minhas maiores dificuldades da vida, me comunicar. Eu era muito tímida, muito retraída. Eu tinha uma... Consultoria funciona, tô falando. Eu tinha crises de pânico, assim, se eu tivesse que falar. Eu era uma pessoa que eu não atendia telefone, eu não ia na padaria, porque eu não queria ter que pedir o pão. Hoje é muito mais fácil que você pega sozinho. Na minha época, você tinha que pedir. Então, eu era muito, muito tímida e muito retraída. E quando eu passei para entender qual era realmente o que a consultoria de imagem realmente entregava, eu comecei a atuar. Então, hoje eu trabalho com comunicação assertiva porque era a minha dor. Então, eu brinco que eu falo, eu sou minha própria persona. E aí é onde as minhas clientes me procuram, no sentido também de melhorar a comunicação, também de se sentirem seguras. Então, foi esse processo de descobrimento da carreira que virou o meu diferencial de mercado hoje. Eu acho que também ter a questão do nicho, né? Porque o profissional, como é uma área muito ampla, com um espectro muito amplo de atuação, você escolher um nicho e ser muito bom naquilo, se especializar naquilo, é um diferencial, né? Eu acho que às vezes vale a pena mais você focar em um ou dois nichos e ser muito bom naquilo, do que você atender todo mundo, mas de forma superficial, né? Então, eu acho que esse desenvolvimento pessoal é muito importante e também você se tornar um especialista em determinado assunto. Eu acho que isso agrega bastante valor. Ter um nicho é uma boa estratégia, Sim, então, uma boa para o consultor de imagem. Não dá para atender todo mundo, assim, porque como a gente falou desde o começo, é uma área que você precisa estudar bastante, você está sempre, é uma educação continuada, você está sempre buscando, mas se você for atender todo mundo, por exemplo, eu atendo homens e mulheres, aí eu tenho que me especializar na necessidade das mulheres, na necessidade dos homens. Será que eu vou ter tempo para isso? Será que eu vou ter qualidade para entregar o mesmo resultado para os dois públicos? Talvez seja muito difícil, talvez seja muito caro também me especializar em duas áreas. Então, se eu vou até diversificar o meu nicho, que seja dentro de um nicho. Então, eu trabalho com mulheres, e aí dentro disso eu trabalho com transição de carreira, e aí dentro disso eu trabalho com comunicação assertiva. Então, eu vou criando fórmulas para ficar mais simples a minha inserção e para os clientes poderem me reconhecer também, para as empresas. Vai falar sobre isso, então eu vou chamar a Ana. Então, isso vai facilitando na hora de você crescer na carreira. E vai se tornando os diferenciais, né? Sim. De repente, você descobre uma determinada coisa que só você faz muito bem, né? E lança aquilo no mercado, é o seu diferencial. Depois vai ter mais um monte de gente copiando isso, mas você que começou. É isso aí. Tem mercado para todo mundo também, Tem mercado, né? O mercado é muito amplo, né? Com certeza. E nós falamos aqui de fazer cursos, de não pular etapas, de não se arriscar achando que você lê um livro e já pode ser um consultor de imagem. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente dos cursos do Senac, Odete, porque a gente já trouxe aqui para o nosso público, né, umas pinceladas, mas conta pra gente o que o Senac oferece dentro do mundo da moda. E para quem não sabe, o Senac é referência, né, em escola de moda. Sim, não só aqui em Goiás, mas no Brasil todo nós somos referência, né? Como você mesmo já mencionou, temos pessoas aí de grandes carreiras que saíram, que nasceram, né, na sua formação no Senac. O Senac de Goiás hoje ele tem o curso de consultoria de imagem que você já falou, é nosso carro-chefe, né, que ele está sempre na programação, termina uma turma, já tem outra, né? E nós estamos ampliando também esse portfólio. A partir do segundo semestre, vamos ter outros cursos na área de moda, como desenho de moda digital, desenho de moda, planejamento de coleção. Temos cursos também na área de gratuidade para costura, modelagem.
Então, esse ano a gente deve ampliar aí para uns 7 cursos, né, que vai estar bem bacana. Vale a pena você ficar atento aí na programação, que sempre vai estar postado no site do Senac qual é o curso que está em aberto para inscrição. Bacana, é isso aí, que bate-papo gostoso, construtivo. Tenho certeza de que se tem alguém que gosta de moda, que estava em dúvida aí sobre seguir ou não essa profissão, ouvindo aqui o nosso podcast, assistindo, já deu uma boa clareada, já teve insights e já está pensando aí o que pode fazer de agora para frente. Então, eu quero muito agradecer vocês. E antes da gente finalizar, eu queria deixar um espaço aqui para vocês, é o nosso espaço Inspiração, para vocês deixarem uma dica de ouro para quem nos escuta, aquela pessoa que está começando agora na carreira, que quer crescer o seu negócio, o seu empreendimento. Eu queria que vocês deixassem uma dica de ouro. A dica de ouro, para essa pessoa que está pensando nessa carreira hoje, eu diria que é planejamento. Tá? Não se precipite e também não se desanime. Faça pense numa trajetória, né? Seja para iniciar a carreira, seja para fazer uma transição de carreira, pense aí em um tempo viável, faça um cronograma e planeje essa transição. Né? Não precisa de começar com muito, não precisa de um grande investimento, né? Mas eu acho que a dica de ouro é planejamento. E você, Ana? Então, a dica de ouro é comece como uma profissional. Muitas vezes a gente faz uma formação e os professores falam, atenda suas amigas, atenda seus familiares, faz ali uns atendimentos de graça para você pegar a experiência. E a minha dica é, mesmo de graça, faça como um profissional. Vai ali na internet, pega um contratozinho de uso de imagem e fala, olha, eu vou te atender em troca de poder postar nas redes sociais o seu resultado, tudo bem? Você assina aqui? Porque aí a sua família vai te ver como um profissional e você também vai começar como uma profissional. E isso vai gerando uma mentalidade de, agora eu sou uma profissional, agora eu estou empreendendo. Então, essa seria a principal dica. Bacana, bom demais. Então, já tem aí 2 dicas de ouro para já começar agora mesmo. Meninas, quero muito agradecer vocês, a presença, a disponibilidade de tempo, por compartilhar o conhecimento de vocês. Ana, muito obrigada, viu? Linda a sua história, espero tê-la aqui outras vezes. E se alguém quiser falar com você, quiser te conhecer o seu trabalho, onde que te encontra? Muito obrigada pelo convite, eu adorei, foi um grande prazer estar aqui. E vocês me encontram nas redes sociais pelo @aquiolá e no site, no Google, é Ana Carolina Vidal Consultoria. Muito obrigada, viu? Ildete, muito obrigada por estar aqui com a gente no Mercadológico, foi um prazer recebê-la. Falou muito bem dos nossos cursos aí, né? Trouxe muitas informações importantes a respeito do Senac, então muito obrigada pela sua participação. Se alguém quiser conhecer o seu trabalho, conhecer um pouquinho mais da sua atuação, tirar alguma dúvida, onde que te encontra? Berta, muito obrigada pelo convite. Eu também estou bem disponível, bem acessível lá no Instagram, Ildete_Dias. Obrigada, viu, meninas? Foi um prazer tê-las aqui. E aí, gostou do nosso episódio de hoje? Eu adorei, aprendi bastante e tenho certeza de que esse episódio vai iluminar aí o seu caminho se você é um profissional que gosta de moda, que pensa em atuar como um consultor de imagem e estilo. Por isso, se você gostou, compartilha com aquelas pessoas que você gosta, aquela pessoa que você sabe que também curte esse assunto, que também poderá crescer ouvindo, assistindo aqui o nosso programa de hoje, tá certo? Aproveita para seguir o nosso podcast, avaliar. Se você nos acompanha pelo YouTube, segue o nosso canal, se inscreve, deixa aí a sua opinião nos comentários. Eu finalizo o episódio de hoje com uma frase de Guilherme Ávila. Ele diz o seguinte: coloque seu coração, mente e alma, até mesmo nas menores coisas que você fizer. Esse é o segredo para o sucesso. A gente se vê no próximo episódio. Até lá. Mercadológico. Mercado Lógico.